a minha curiosidade é tipo assim, eu entendo tudo que você está falando, mas eu fico pensando no desafio que é para uma instituição de ensino pensar que ela tem uma programação de ensino baseada num conteúdo didático, que é um livro, tradicionalmente, editorado ali pela uma estrutura já muito secular. E de repente, cara, tem inteligência artificial que está hiper atualizada e que traz talvez aquela mesma informação do livro hiper personalizada para diferentes perfis de crianças, né? Eu me inscrevi num programa chamado Santander Empreendedorismo. 25 mil inscritos. 5 ganhadores a gente ganhou. Ganhamos o prêmio Santander Universidades e tal. E aí recebeu 100 mil reais em barra de ouro, que vale mais do que dinheiro. Aí eu vendi lá o certificado de ouro, botei o dinheiro na empresa e foi o que fez. A gente saiu de 2015 para 2016 e em 2016 a gente fechou o contrato com a maior empresa de educação do mundo. Então a gente fala aqui no Energia de Dono que a gente gosta de trazer realmente as pessoas que estão ali nas trincheiras, fazendo o dia a dia. E muitas vezes quando a pessoa vai empreender, ela acha, não, daqui a 1 ano eu já vou estar bem, a empresa vai ter crescido pra caramba. E eu acho que tu trouxe um pouquinho ali de algumas dores que passou, né? Só que são 11 anos, desde 2014 vocês começaram lá no Startup Weekend, né? Através de uma dor ali que foi num final de semana descoberta, MVP, as primeiras escolas vocês batendo perna. Eu sempre falo com o empreendedor, ele está vivendo um desafio que ele não foi preparado para viver. Ah, mas eu já tenho MBA, eu já fiz OPM, eu estudei, e a Ivy League. Cara, se você for um bom empreendedor e se o seu negócio estiver crescendo, você sempre está fazendo hoje algo que você não foi preparado para fazer. Fala pessoal, a gente está hoje mais um episódio do Energia de Dono. Hoje a gente está com o Anderson da Agenda Edu, empreendedor serial. O cara criou aqui no Ceará e que expandiu para o Brasil inteiro uma operação que digitaliza a comunicação de escolas e professores com pais. E hoje ele é o founder desse negócio e também VP de educação da Bimob, uma empresa multinacional listada na Bolsa, que tem expertise de pagamentos. Hoje o nosso papo vai ser super importante para você pegar dicas de um empreendedor real, que como a gente sempre fala aqui, põe a mão na massa, aperta parafuso, faz acontecer e se envolve ali na construção de um negócio de alto impacto. Cara, caí direto na pergunta aqui, viu? Seguinte, mercado de educação brasileiro, né? A gente vê muita coisa que a tecnologia traz e transforma alguns mercados. E quando a gente fala de tecnologia e mercado de educação, a gente critica de cara o modelo analógico de você educar num quadro e etc. E a gente vê diversas iniciativas de edtechs mudando, mas muito mais digitalizando do que, de fato, alterando o modelo de ensino, né? Acho que tem uma ampla discussão sobre isso. Você é o especialista de hoje, mas eu queria explorar já de cara. Assim, o que é que você acha que vai ser a disrupção desse mercado, ou se já foi, ou se está acontecendo? Qual é a tua visão sobre isso? Legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Saulo e Yuri. Vocês estão mandando muito bem aí na Sani. É sempre um prazer estar acompanhando o crescimento de vocês. E indo direto para a pergunta, né? Eu acredito que o processo de digitalização do mercado de educação, ele veio por ondas, né? Você tem uma primeira onda ali em nos anos 2000, que foi onde as pessoas começaram a olhar para tirar processos do manual e colocar dentro de ferramentas digitais. Foram 10 anos ali, com o surgimento de RPs, plataformas de gestão, e escola é um negócio muito tradicional e às vezes muito manual, né? Então isso ajudou muito ali, aumenta a qualidade, melhora também o relacionamento com as famílias. Daí você tem uma segunda onda de 2010 a 2020, que foi ligado muito à personalização do ensino, então ali trazer plataformas com ensino adaptativo, com outros recursos ali que só o papel não conseguia entregar, né? Objetos de aprendizagem digital, você vê um modelo do que era um movimento retilíneo funcionando, um videozinho. Então, às vezes, até para ajudar o aluno a abstrair, né? E ficar um pouco mais adequado à realidade do aluno mais atual, né? Que estava um pouco mais digital, um pouco mais exposto a telas. E aí, de 2020 para cá, a gente já vem a terceira revolução, aí, o terceiro salto em educação, que é o que responde a tua pergunta. O que eu acho que vai ser agora daqui para frente é IA. Não tem como. Acho que assim, o processo de educação, ele é um processo
que ele tem muitos stakeholders. Então, assim, diferente de alguns mercados que você tem comprador e vendedor, cara, aqui a gente está falando de diretor, mantenedor, o próprio professor, a família, a equipe ali, mais assim, de estrutura, né, administrativa da escola. Então, são muitos stakeholders para fazer um processo rodar que ele envolve muita responsabilidade, porque não é uma responsabilidade só de entregar um serviço ponta a ponta. Então, acho que vocês devem acompanhar muito o noticiário e veem que o desafio, às vezes, vai não só de entregar a melhor jornada educacional para o aluno, para que ele aprenda melhor, mas deixar ele vivo. Então, teve agora um caso recente, infelizmente, de uma escola que caiu um móvel e a criança se acidentou e faleceu ali, né? Então, olha o desafio que é você manter uma escola. Você tem ali crianças de 0 anos no berçário até 18 anos. E, cara, você vai pegar um período mais difícil de construção ali do intelecto, da moral e etc., ao passo que você tem uma série de riscos, que são riscos, às vezes, de saúde, de segurança, cara, às vezes de manter aquelas crianças ali afastadas de droga. Então, cara, você tem um desafio de formar um ser humano e entregar um serviço que é a prestação educacional. Aquele aluno vai passar no vestibular ou não, ele vai ser aprovado ou não. Então, eu acho que como tem muito detalhe, eu acho que quando você traz IA, aí para isso você consegue costurar boa parte disso. Então, em relação à segurança, vou trazer uma plataforma de infraestrutura que as câmeras pegam ali os alunos e dão ali insights se vai ter algum problema ou não, se está correndo algum risco. Então, já tem câmeras agora com IA para dentro de escola para poder fazer isso. Eu quero um RP melhor que me ajude a entender se aquele aluno ali vai evadir ou não com base no desempenho acadêmico dele. Então, você já tem... Então, eu diria que é pegar essas primeiras 2 ondas, que foi da digitalização do administrativo e da digitalização do processo de ensino, e trazer um IA, assim, de certa forma, costurando tudo isso, para que você tenha uma inteligência que não era possível antigamente. Então, cara, eu não tenho dúvida que essa é a próxima revolução e que ela já vem acontecendo. Mas a minha curiosidade é tipo assim... eu entendo tudo que você está falando, mas eu fico pensando no desafio que é para uma instituição de ensino pensar que ela tem uma programação de ensino baseada num conteúdo didático que é um livro, tradicionalmente editorado ali pela uma estrutura já muito secular. E, de repente, cara, tem inteligência artificial que está hiper atualizada e que traz, talvez, aquela mesma informação do livro hiper personalizada para diferentes perfis de crianças, né? Hoje em dia, cada vez mais tem criança com dificuldade de aprendizado e que a IA, eu acredito que pode ajudar nisso, né? Como é que vai ser a IA com o conteúdo? Porque será que o livro não vai ficar obsoleto? O moleque vai pegar na IA e falar assim, não, o livro está falando de um negócio, mas a IA já atualizou tudo aqui. Inclusive, nem sempre a IA ela vai ser assertiva, né? Pelo menos nos modelos atuais, ela está aprendendo muito, você precisa de talvez uma supervisão, até para ver se o conhecimento que você está tendo, ele de fato é o conhecimento esperado, né? Baseado na literatura e tudo mais, ou se é uma alucinação ali da IA, né? E até, talvez ampliando um pouquinho mais esse contexto, a gente está falando aqui normalmente com empreendedores e empreendedoras, né? Quando eu penso na educação, acho que ela passa também pelo ambiente escolar, né? Não somente lá, mas eu sinto muito que na SAN e com os outros empreendedores que a gente fala também, provavelmente você, lá na Agenda Edu, vocês talvez devam sentir que os pais e mães hoje têm uma vida muito corrida, todo mundo está fazendo ali, se virando nos 30, né, como a gente gosta de dizer, e o papel da escola, ele sim é uma boa parte da formação do indivíduo, mas muitas vezes essa parte da formação também está sendo delegada para as empresas hoje, né? Então, você está tendo um comportamento também educacional que ele está mudando muito. Aí você tem também essas plataformas hoje de inteligência artificial que também é quase como se fosse, às vezes, um mentor ali para você em certo momento. Nem sempre vai te dar os melhores caminhos por causa de contexto, né? Um negócio que foi feito 95% da inteligência com conteúdo americano, voltado muito para um tipo de contexto, e aí quando você traz para um contexto brasileiro, tropical, não necessariamente ele vai funcionar, né? Então, nesse ambiente aí com muita mudança, tem muitas oportunidades, né? Então, o que você pensa hoje que é o futuro para o que a Agenda Edu poderia entrar e se propor fazer nesse novo caminho do mundo de IA, com essa mudança comportamental da educação? Legal. Eu acho que vocês trouxeram um ponto importante, né? Que eu acho que
a IA, ela não é tanto uma surpresa, ou o impacto dela não vai ser tão esse punch assim de sair do livro para IA, porque como eu justamente tinha desenhado qual foi o processo de digitalização da escola para dizer, a escola ela já estava no caminho. Então essa coisa do livro e tal, 2010, plataformas de ensino adaptativo, que já pegavam um pouco de machine learning, já traziam ali a adaptação do conteúdo, os conteúdos já estavam mais digitais, já tinha um app, você já tinha plataformas, então não é que ela está saindo do livro para IA, então ela já vinha nos últimos 20 anos, né? Se transformando, entendendo que a tecnologia ela era um suporte para o processo de aprendizagem, né? E aí eu acho que até pegando da minha outra fala, até que eu acho que correlaciona bem, falou, cara, mas essa preocupação, aí às vezes ela alucina e tal. Cara, olha os exemplos que eu te dei. Segurança com câmera, RP. Então eu acho que ela vai entrar, antes dela entrar profundamente no processo de aprendizado, apesar de você ter testes agora de tutores, tem uma empresa fantástica que chama Khan Academy, que é uma das maiores empresas de tecnologia educacional do mundo, ali, que ela ensina matemática, então ela já tem o Camigo, que é um tutor virtual, que ela ensina o aluno a pensar na resposta, em vez de dar a resposta. Então, ele vai criando aquilo dali de acordo com o que ele percebeu do nivelamento do aluno, como é que ele vai fazer aquele aluno chegar na resposta sem dar a resposta. O próprio Duolingo, né? Você vê agora com IA, né? Simulando uma conversa real. Então, eu acho que a IA, no aprendizado, ela começa entrando em coisas específicas. Ensino de matemática, letramento, ensino de idiomas e tal, que você consegue ter rails, né? Você consegue ter trilhos mais seguros para você garantir que ela não vai alucinar ali naquele momento. Mas eu acho que em algum momento ela vai conseguir ali chegar no nível máximo. Então, eu acho que, quando eu falo de IA, eu acho que, penso o seguinte, a escola é um ambiente muito tradicional, que às vezes o fundador, ele é um pedagogo apaixonado, que ele começou a escola na sala de casa, e aí ele começou a criar 2 turmas, usou a casa toda. Quando ele viu, ele comprou a casa da vizinha, e aí ele acordou 10 anos depois com um quarteirão inteiro ali, né? Saiu comprando, e aquela é a escola. Sim. Então, eu brinco que eu quero conhecer uma escola pela história dela, eu vejo a quantidade de revestimentos que ela tem no chão. Olha, assim, às vezes tem 15 tipos de piso diferentes. Então, certamente aquela escola cresceu comprando casas e agregando ali. Então, é um negócio que arquiteturalmente, falando, é até feio, né? Porque ela não tem uma lógica, não é um prédio que foi construído para ser escola, ela foi crescendo. Então, por conta dessa natureza, o gestor ele é pouco sofisticado em relação à gestão. Ele entende muito de educação e pouco ali, às vezes, de gestão. Então, nessa brincadeira, o mato da gestão, ali como que eu matriculo melhor, como que eu cobro melhor, como que eu garanto que aqueles dados estão mais estruturados, eles são prioritários frente, talvez, a mudar ali essencialmente o processo de aprendizado, que vai ser um processo mais difícil de você mudar. Mas a IA, ela vem meio que comendo pela beirada. Pega uma matemática, pega um letramento, pega um idiomas, daqui a pouco ela começa a correlacionar dados entre eles. Então, eu acho que é menos você usar a IA para ensinar 100% e mais usar ela como ferramenta. Eu sempre falo que a melhor EdTech é aquela que faz a escola entender, o usuário entender que ela não é bala de prata, mas que ela é uma excelente ferramenta para colocar no cinto de utilidades do gestor, do professor, para que o processo de aprendizado que ele vai conduzir seja melhor. Então, assim, eu não acredito nessa tecnologia, pessoal, que vai disruptar a educação e vai dizer, cara, agora vai ser essa, entendeu? Ela sempre vem muito mais suportando, sobretudo hoje, processos administrativos, mas muitos processos pedagógicos, mas sempre no limite do que dá. Porque, assim, uma coisa engraçada, só para terminar o raciocínio, todos os mercados, o MVP, é fácil você resolver se dá um problema. Imagina, eu estou fazendo uma empresa financeira. Pô, deu um problema, troquei um fornecedor, aconteceu alguma coisa, cara, eu posso chegar pro Yuri e dizer, cara, pô, dessa merdinha aqui e tal, com o perdão da palavra, vou te pagar o dinheiro aqui, vou te pagar um adicional por conta desse problema que aconteceu, e o Yuri vai ficar felizão. Cara, agora imagina o processo de educação. Se eu erro na formação de um aluno, cara, é uma vida ali, ou centenas de vidas, dependendo do tamanho da escola, que foram impactadas ali por conta de uma decisão errada. Então, eu acho que por isso que o pedagógico, ele sempre vem a reboque e um pouco atrás das inovações que vêm para o negócio. Então, a gente está vivendo, na tua visão, seguindo aqui o teu raciocínio, uma era em que as escolas estão, com a ajuda de todo o modelo empreendedor, estão se transformando em melhores empresas, né? Estão se transformando em empresas mais profissionais, mais otimizadas, mais eficientes, e que isso naturalmente impacta no modelo de ensino. Sim, exato. Até, talvez, assim, pela tua fala, né, eu fiquei pensando aqui,
no momento que você começa a ter muita inovação e muita tecnologia, você precisa ser uma pessoa mais conhecedora de gestão, de business, de negócio, até para você saber como é que você encaixa, o que você sai ali da buchitagem de falar, cara, isso aqui é legal, mas eu não consigo implementar hoje, assim, não faz tanto sentido. E esse outro tipo de solução, talvez, que não parece tão sexy, ele pode ser muito melhor escalável aqui para os nossos alunos, que, como você falou, é uma vida, né, que você vai fazer uma mudança na forma como você ensina, só que o ciclo para aquele ser humano se desenvolver dentro da escola é longo, né? Então, Sim. Você não consegue, às vezes, ter a comprovação tão rápido. Então, você está dizendo que existe um momento agora também onde o panorama geral foram muitos pedagogos apaixonados que começaram a ter seus próprios negócios muito mais num viés professoral, talvez, de ensino em si, construir o futuro brasileiro, e aí agora eles precisam ganhar essa camada também de gestão, né? Como é que vocês estão vendo isso como Agenda Edu, e vocês já estão trabalhando, existe um produto, algo que vocês estão fazendo em relação a isso? Excelente pergunta, e é justamente esse o maior gap que a gente vê na educação brasileira, né? Privada, que assim, lembrando que a gente não está falando de educação pública, que é um outro mundo, a Agenda Edu só atua em educação privada, hoje a gente tem 3.300 escolas, 3,5 milhões de usuários aqui no Brasil, só que são 100% em escolas privadas ali. E eu acho que esse momento que você citou, do cara estar passando por uma transformação, às vezes até geracional. Às vezes ele está passando o bastão para a próxima geração da família, e essa geração já chega com a sede maior de ter uma gestão mais estruturada, de ter um processo ali financeiro ou de tecnologia mais desenhado. Por quê? Porque eles já entenderam que se eles não dão esse passo agora, cara, a escola vai deixar de existir. Quantas escolas você conhecia, que era da nossa época, que eram escolas super referências ali, que a gente até queria estudar lá, que a gente olha hoje, se a gente tentar matricular o nosso filho lá, não existe mais. Cara, se fosse falar aqui, não vou citar não, no podcast. Mas tem vários. Tem vários aqui no Ceará. Sim, escolas de 30 anos, 40 anos, 50 anos, que simplesmente deixaram de existir. Sim. E deixaram de existir porque dormiram ali no ponto e acharam que educação sempre ia ser do jeito que é. Sim. Mas, cara, a educação, ela muda dois perfis que são muito importantes, né? Porque ela muda o aluno, que é o produto do processo educacional, e ela muda o pai. Sim. A mãe, que é o pagador. Sim. Então, assim, se o aluno mudou, já está no ambiente digital, com internet, uma série de coisas. Hoje a gente está falando de riscos de exposição à tela, a redes sociais, que são problemas que não aconteciam 10, 15, 20 anos atrás. E a família também já é uma família mais jovem, porque assim, você tem uma questão biológica. A pessoa só tem filho até certa data. Então, se você está botando um filho na escola hoje, provavelmente você vai ter uma data limite, XPTO, sobretudo da mulher, né? Sim, o homem acaba tendo menos desafios em relação a isso. Então, a pessoa que vai comprar, vamos supor, estou botando meu filho agora, no máximo vai ter 35, 40 anos ali de idade, quando muito 45. Sim. Só que se eu pego 45 e regrido, cara, com 18, 20 anos ela já estava na internet. Sim. Então é um pai completamente diferente dos nossos pais quando matriculava um filho na escola. Então a persona do comprador mudou e a persona que vai seguir a jornada, que é o aluno, mudou. Então qual que é o papel da gente, Agenda Edu, nessa jornada hoje? Ajudar a escola cruzar esse abismo. Então, assim, pegar na mão da escola, quase como um trusted advisor dela ali, como um cara de confiança e dizer, olha, cara, sim, existe isso de cenário de tecnologia, uma stack mínima que você deveria usar, um bom RP, com um bom middleware, que é um super app, no nosso caso, conectado a uma ferramenta financeira, a uma ferramenta... Então, muitas vezes a gente ajuda a escola, assim, minha função era entregar um bloco. Só que no final do dia a gente entende hoje que toda empresa de software como serviço é uma empresa de educação. Se ela não está formando o cliente dela, em algum momento ela vai ter um problema muito grande. Ou porque aquele cara não vai reter no produto dele, ou porque ele não consegue dar próximos passos ali na digitalização, e em algum momento você vai também perder ali aquele cliente que ele vai tomar uma decisão diferente. Então, a gente começou a fazer uma camada de educação muito forte ali com as escolas, então por fazer imersão, fazer curso, a gente até lançou agora um curso de gestão escolar de excelência. Então, compilando tudo que a gente aprendeu ali ao longo dos últimos 11 anos, visitando mais de 4.000 escolas, conversando com diretores de escola diariamente, como é que ela justamente olha para o financeiro, para a gestão de pessoas, para cultura, para tecnologia. Cara, em tecnologia a gente volta para o básico, que é um EdTech, quais as categorias que tem, como escolher um bom produto, como criar um ecossistema integrado. Então, todos os problemas que a gente vai mapeando dentro de uma escola ali, para que ela seja uma escola de excelência, a gente falou, cara, isso é ponto em comum. Então, se é ponto em comum, como é que eu faço todas as escolas que a gente tem acesso
caminhar para aquele caminho. Então, esse é um pilar grande que a gente tem feito para ajudar a escola nessa travessia. Sim. E o outro pilar é um pilar de produto. Como que a Agenda Edu ajuda a escola a adentrar nesse universo de forma estruturada. Então, cara, a gente trouxe IA em boa parte das funcionalidades. Então, assim, antigamente, vamos pensar o processo como era antes de a gente existir, com a gente agora, de forma bem simples. Antes da gente existir, um professor tinha que mandar um comunicado. Então, cara, 50 comunicados na mão, 50 agendinhas de papel, entregava para o aluno ia, entregava para a família quando entregava. A Agenda Edu já veio fazendo um primeiro ajuste. Assim, cara, faz só uma vez, vai chegar para todo mundo e você vai ter métricas em tempo real, se a família leu, se assinou, se não assinou, e tem a garantia de entrega 100%. O aluno ele não vai extraviar uma comunicação entre o momento que ela saiu e que ela chegou. Qual que é o... Não dá para esconder mais o boletim, não, né? Não dá mais. Não. Isso aí me faz ser um pouco... Isso me faz ser um pouco detestado pelos alunos, né? Eu teve uma época que eu não tinha Instagram, cara. No começo que a galera ia lá me procurar, vai ficar fazendo hate. Eu falei, cara... Sério? Então que tem que estudar melhor, cara. A culpa não sou eu, cara. Só ajudei... Eu sou um cliente Agenda Edu, porque eu tenho uma filha de 6 anos e eu vivo a experiência dessa comunicação através da ferramenta, né? E assim, eu me sinto, cara, muito... Que eu acho que o papel de educação... Eu escutei uma palavra que você falou agora, o pai como pagador. Do ponto de vista de empresário mas do ponto de vista de usuário, aí eu estou virando aqui a mesa para o usuário, eu me sinto um educador. Eu sou um educador. O pai é educador. Sim. A escola é educador. Eu não estou terceirizando para a escola. Ela é só, cara, ali é uma instituição que me ajuda a educar minha filha. E eu me sinto muito envolvido pela comunicação e etc. No fim do dia, o que eu quero falar aqui é a conexão dos dois mercados. A gente atua em energia, que é um mercado hiper tradicional, hiper regulado e complexo. Você atua em educação, que é um mercado hiper tradicional. Regulado também. Que tem essas regulações também, que são às vezes muito mais geracionais, eu acho, né? Como você falou. Mas tem regulatório mesmo, assim, MEC, sim, tem essa regulação, mas assim, eu acho que o que eu queria chegar hoje, cara, a Sani já passou de 1.100 usinas que a gente faz a gestão. A gente é cliente, né, da Sani. Pois também. Somos clientes mútuos. Eu quero criar um paralelo do seguinte, eu tenho o gerador de energia e tenho um consumidor de energia. Você tem a instituição de ensino e você tem o pai e a criança ali, né? Vamos criar esses dois paralelos. Eu acho que o pai, ele adere muito fácil à tua ferramenta, pô. Porque, claro, eu não vou dividir o caderninho para ver se a minha esposa leu, para a gente poder discutir o assunto. Não, eu vi a mensagem, minha esposa viu a mensagem, no café da manhã, ali no dia a dia, eu discuto. Cara, você viu aquilo ali da nossa filha e tal? Vamos discutir e tal. Já gerou, já conectou e tudo mais. A adesão do final, ela é muito fácil. E ouvir você falar que tu faz processo de educação para a instituição de ensino, como você falou aqui agora, me faz arremeter muito o que eu faço aqui. Do meu lado, a adesão do investidor, muitas vezes ela é bem mais fácil do que o consumidor, cara. Hoje eu só não faturo mais... Entendi. Você acaba tendo mais desafio na outra ponta, Na né? outra ponta. Ah. Hoje eu só não vendo mais, não faturo mais na empresa, só não cresço mais meu negócio... Porque tem gente que não contrata energia para assinatura porque tem receio, não é educado. Fala assim, cara, será? É tão bom para ser verdade? Será? E eu vou deixar de ser cliente da concessionária de energia? E não sei se eu vou entrar nisso agora, vou pesquisar mais. Estranho, né? Então, assim, cara, como é que tu lida com isso? Assim, tem um plano de educação das escolas, tu se dedica, tu entra nisso, por exemplo? Cara, eu falo que o grande aprendizado da gente foi ter vendido e ter implantado as 100 primeiras escolas. Então, nas 100 primeiras escolas, eu estava lá dando treinamento. Lá, né? E, cara, era um caos. Assim, hoje parece que é fácil. Mas, assim, você imagina 11 anos atrás a gente entrar e dizer o seguinte... vê só a escola, você faz isso aqui há 20, 30, 40 anos... que é o mesmo caderninho. Às vezes você tinha uma professora que já estava há 20 anos, ali você chegava para convencer o diretor e falou, cara, para mim você já convenceu, agora vai lá para ela ali e fala para ela que ela vai mudar o processo que ela faz há 30 anos. É a melhor bestarista da gente. Se você convencer ela, cara, você me convencer automático, eu implanto amanhã. Aí você chegava para a professora e dizia assim, olha, não, é que você tá vendo, você todo dia de manhã abre 20 agendas, 30, na mesma página, tem que abrir na página certa, você
prega bilhetinho, grampeia, escreve, desenha e tal. Aí às vezes ela ia, não, mas isso aqui é emocional, tem a minha letra, o pai está acostumado. E no primeiro momento faz sentido. E ela tem toda a razão. Tinha um aspecto documental, mas tinha um aspecto emocional. Sim. Só que o problema com o emocional, ele não supria a necessidade do documental. Porque você chegava com um filho de uniforme no dia que era feriado, porque você não tinha lido. A Agenda Edu surgiu porque um dos nossos sócios, que era o Carlos Alan, esqueceu de comprar uma máscara para um baile de carnaval da escola da filha dele. Chegou com ela sem fantasia e todos os outros amiguinhos estavam fantasiados. Por quê? Porque veio o aviso na bendita agenda e ele esqueceu ali, porque estava na correria e tal, e chegou. Então, assim, o aspecto documental ele não estava resolvido. Segurança, por exemplo. A primeira página da agenda tinha nome do pai, nome da mãe, endereço, tipo sanguíneo, alergias, contatos de segurança. Cara, se a criança sai, perde a agenda na esquina, cara, qualquer pessoa que pegava tinha toda a vida daquela criança. Endereço, tudo. Então, assim, olha o risco, né, no mundo que a gente vive. Então, você tirar o professor daquela visão do emocional para explicar para ela um aspecto racional, segurança, redundância, 100% de entrega, melhoria na jornada da família que já era digital, não era muito fácil. Aí você vai quebrando o gelo. Como é que você quebra o gelo? Você chegava num treinamento com 100, 200 professores, cara, a primeira coisa, via um cara novinho fazendo... Já era logo fazendo cara feia. Aí você já fica logo todo se tremendo. Meu Deus do céu, como é que eu vou convencer aquela senhora ali que ela deu umas 4 bissacas pra mim? Nos 3 primeiros minutos aqui, negócio. Aí você levanta assim, quem aqui tem um WhatsApp? Aí todo mundo levantava a mão, estamos falando de 11 anos atrás. E quem aqui já mandou mensagem no WhatsApp hoje? Aí todo mundo levantava a mão assim, rapaz, coisa boa. Tô falando aqui com uma série de pessoas digitais e tal. Então você ia meio que quebrando aquele negócio para você trazer esse cliente pro teu lado. Então, no nosso lado, cara, eu acho que assim, claro, você vai ter um super desafio lá na Sunny, que é muito mais de tirar a visão do brasileiro de que tá sendo enrolado. Isso é muito difícil. É muito mais difícil do que eu tô mexendo com grana, né? Ainda assim é difícil. E aí eu acho que isso é complexo pra caramba. E a gente mexe com grana hoje, eu também entendo. Mas aí, do nosso lado, a gente foi quebrando dessa forma, entendeu, Saulo? E aí a gente foi ajudando. Cara, quantas vezes a gente não terminava um treinamento, a professora levantava e disse, eu posso falar contigo? Pode. Eu falei, me ajuda a criar um Facebook pra mim? Aí você ia lá, criar um Facebook pra professora. Aí você foi criando embaixadores. Então você fala pras escolas hoje, ali, e elas olham o que a Agenda Edu construiu, cara, sim, elas andam com bottoms da Agenda Edu, elas têm... Elas são grandes embaixadoras porque elas entenderam que a gente simplificou a jornada do trabalho delas ali, que melhorou a relação com a família e, cara, tem estudos. Eu acho legal, né? Eu fui mais pelo aspecto do negócio, você trouxe o aspecto pessoal. Cara, tem estudos que comprovam que se um pai participa da vida do filho, né? Ali, é um pai e a mãe, né? No caso, sempre quando eu falo pai, tô falando a família, parentalidade, né? Família. Se a família participa da vida do filho de 0 a 6 anos, automaticamente aquela criança tem uma melhoria no coeficiente de inteligência em até 35%. Cara, que é o tal do QI, né? Que é o nível de inteligência da criança. Mas por quê? Porque de 0 a 6 anos está tendo a consolidação do sistema nervoso central. Aqui no Ceará a gente costuma dizer que o menino tem uma muleira, né? Que o cérebro está expandindo em tamanho. E naquele momento da expansão, quanto mais tu pega... Por exemplo, peguei a Agenda Edu, fui pegar meu filho na escola, já sei que ele aprendeu sobre cores em inglês. Aí você chega lá e diz, aqui no carro mesmo, criança aqui na cadeirinha. Diz, papai viu que você aprendeu aqui cores em inglês. Fala aí pra ele. Aí o menino começa, blue, yellow. Tal. Cara, só esse estímulo ali no processo educacional aumenta em 35% o coeficiente de inteligência. E, meu amigo, depois que passar, passou. Porque depois da primeira infância, a neuroplasticidade, que é a expansão cerebral, ela muda. As sinapses já estão minimamente construídas, você não vai ter mais essa expansão da capacidade. Então, olha a importância. Era um caderno de papel. Mas olha o impacto que ele trazia, porque o pai esquecia de comprar a garrafa de 2 litros para fazer a atividade do feijão, entendeu? Então, assim, a criança não ficava sem participar, não aprendia, não ia desenvolvendo. Então, assim, voltando, o que a Agenda Edu está fazendo hoje? Está fazendo o convencimento desse professor, dizendo o seguinte, eu já fiz um primeiro que foi tirar do papel para te colocar numa escala de um aplicativo e fazer uma vez só, e agora eu quero te ajudar a trazer IA para te ajudar. Então, na hora que tu quiser, cara, quero criar um comunicado do dia do São João, você vai botar, quero criar um comunicado do dia do São João. Cara, é curto, o tom é acolhedor, eu quero usar emojis, então ela seta hoje esses elementos e já sai um comunicado pronto.
pronto. Sim. Ela só revisa. Então tu ensina para ele usar a tua ferramenta, né, cara? É um processo de educação sempre, então Eu eu tô ensino vendo. e eu vou trazendo muitas funcionalidades que cada vez mais vão fazendo esse cara virar mais fã, porque eu estou resolvendo 2, 3 coisas ali que é muito importante dentro da escola. Tempo, atenção em cima do aluno e diminuição de custos. Mas pensando numa estratégia de, por exemplo, go-to-market, a tua estratégia começa com educação, é um enablement, é um trabalho de enablement para poder ter conversão. Sim. No fim do dia é isso. Eu diria que é uma estratégia de produto muito bem estruturada para ser muito simples, para aquele cara ser inevitável ele querer usar. Ele não vai ter uma justificativa para não querer usar. Ali, então, no papo de 5, 10 minutos, você explicou já, professor, e ele já entendeu os valores reais. Então, pegando para o teu paralelo, né? Tu tem que, em 5, 10 minutos, explicar para o consumidor final que, cara, é aquilo. Ele tem que ter aquilo. Se ele não sair daquela jornada, daquele passo a passo que ele entrou ali e não clicar para assinar a Sunny, ele está perdendo. Entendeu? Então, acho que essa primeira jornada ali é nível de produto e depois fazer essa jornada continuada de formação, sendo que você tem que virar o Trusted Advisor do cara. Então, se mudar o teu mercado um dia de regulatório, mudou bandeira. Então, esse cara tem que saber o que é bandeira, não pelo Jornal Nacional, não pelo coisa. Ele tem que querer entender a visão de vocês sobre o que é a mudança de bandeira. Então, assim, sei lá, às vezes até no Instagram, né? Agora agosto tá a bandeira vermelha 2, sei lá. Eu vi. Eu vejo logo que lá em casa tudo tem ar-condicionado. Já dá logo aquela dor no coração. E aí, bandeira vermelha 2. Cara, você entra lá na Sunny, tá? Sunny, Energia, você vê lá um quadradinho no Instagram e diz, olha, esse mês é bandeira vermelha 2. E você começa a ser o cara quando pensar se vai mudar a bandeira vermelha ou não, ele vai entrar lá para ver qual que tá a bandeira. Cara, você começou a posicionar. Mas, cara, eu penso que um professor, uma analogia, um professor muda de escola e chega numa escola que não tem a tua solução, por exemplo... Ele leva junto. Ele leva junto, né? Leva. Então você já criou, né? Você já criou o senso até de comunidade. E a família também, viu? Porque, não, assim, eu com certeza, cara, eu já me acostumei, se ele sai e ele volta, assim, ele saiu, Exato. aí entrou numa que tem uma ferramenta muito pior, ou que tá no papel, cara, esse cara ele fica insatisfeito no nível absolutamente alto dele dizer que pode tirar o filho dele porque não tem a ferramenta. Não, e uma das disrupções que eu vejo que vocês criaram é que, assim, eu falo da Agenedu igual eu poderia falar de, um exemplo, Coca-Cola e não refrigerante de cola, um exemplo. Porque, para mim, a Agenedu, ela criou aquela categoria de comunicação digital entre o meu filho e a escola. Eu não sei nem quem são seus concorrentes, inclusive, cara, assim. Talvez o share de mercado aqui onde eu tô é muito grande, mas... eu acho que é muito interessante porque você foi pioneiro, mas você precisou criar um processo de enablement, que você precisou criar, eu não sei se o nome é comunidade, mas fazendo um paralelo, a Sunny, ela criou uma comunidade e muitos dos profissionais que nos assistem aqui no Sunnycast são integradores solares, são os caras que montam a usina. A Sunny não monta a usina, a gente administra a usina. Mas o cara que monta a usina, eu precisei educar ele, e faço isso constantemente. A semana mesmo a gente fez um workshop. E com qualidade, né? Vocês fizeram um curso sobre qualidade, isso. Com qualidade, porque no fim do dia, cara, assim, é que nem você, assim... Na hora que o cara entende e é educado, a vida dele melhora, o processo para ele melhora, a comunicação com os pais eu entendo que melhora também. Tipo, eu me sinto muito mais conectado com a professora da minha filha do que imaginaria sem a ferramenta, porque... Eu penso que, assim, tradicionalmente, até pensando numa educação mais, assim, de maneira geral, mais machista até, a mãe talvez se conectasse muito mais com a professora da escola do que o pai, né? De maneira geral. Hoje eu acho que isso está muito mais fluido por causa da ferramenta digital, né? Sim, sim. Eu diria que teve uma mudança de comportamento da sociedade também. Sim. Quando eu vejo que você até naquela hora você falando, cara, mas eu me sinto um educador. Sim. É legal, porque a sociedade está caminhando para ali. 80% das pessoas ainda acham que a escola tem Tô pagando, né? Tô pagando, a responsabilidade de educar é da escola e eu sou só um mero aqui participante, né? Ou pagador, né? Literalmente, né? Porque às vezes ela paga para a escola e paga para a babá. Então a escola educa no ambiente escolar e a babá educa em casa e às vezes a pessoa está por fora. Mas tem mudado, acho que as novas gerações têm tido uma consciência parental muito maior, acho que a decisão do processo de ter filho, ela é muito mais estruturada do que o que era antes, que aconteceu por acaso. Então quando você tem filho, foi uma decisão, partiu ali de um planejamento, na grande maioria dos casos. Né? O planejamento começou depois de 9 meses, né? Tem caso. Com certeza. Mas eu acho que isso tem mudado e aí
a ferramenta, cara, mais uma vez, ela vem como suporte. Eu não poderia atribuir toda essa diferença lá à Agenda Edu, que é o que eu te falo. A Agenda Edu, ela é meio. O fim é a educação parental, é a jornada educacional conduzida por um bom professor. Então, assim, mas eu acho que ter essa ferramenta facilita, de fato, essa percepção. E olha que legal, né? Você falou, cara, eu conheço a Agenda Edu, não conheço o resto. Cara, a gente liga para as escolas assim, não, eu já tenho a Agenda Edu, a minha é tal. Não, a Agenda Edu é a Agenda Edu. Isso aqui é outra, porque é quase que Bombril mesmo. Associou ao segmento a marca Agenda Edu. Mas a gente, falando de empreendedorismo real, né? Vamos falar uma dor aqui, né? Assim, escancarar aqui uma decisão que muitas vezes eu dormia noites em claro, sabendo se eu estava tomando a decisão certa ou não. Quando a gente surge em 2014, 11 anos atrás, logo no comecinho, alguns concorrentes começaram a ofertar o tal do white label. Então ele chegava lá e dizia assim, não, é o aplicativo da sua escola, vai vir na marca da sua escola, eu vou publicar na loja como a sua escola. E a gente segurou uma decisão, e uma decisão estratégica dura, que, cara, aqui é a Agenda Edu. Muito duro. Se a escola quiser usar, ela vai usar a Agenda Edu, porque a gente é um serviço, a gente não é uma software house. A gente não é um SaaS aqui que foi feito para fazer tal coisa. Só que a escola é muito apegada à marca, à identidade e tal. Então a gente teve que se rebolar para entregar uma experiência minimamente personalizada, mas dentro de um aplicativo único. Então a Agenda Edu, pós o login, ela carrega identidade visual, esquema de cores. Hoje em dia você consegue até mudar o ícone do aplicativo, porque as lojas foram evoluindo. Só que olha que a decisão que foi difícil pra caramba pra gente, porque durante 2, 3 anos, ali, de 2014 até 2017, o cara que chegava com essa oferta, às vezes a escola, que era uma escola muito grande, que era o melhor pra gente, porque vai ter muitos alunos e pagava um valor, um ticket médio maior, ela queria aquilo, porque ela entendia que aquilo... eu sou muito grande, pô, eu tenho que ter minha marca no aplicativo. Então, nisso, a gente tomava muito no-go de muita escola por conta disso. Só que aí, aquilo que às vezes era no primeiro momento, um demérito, assim, intencional, porque a gente tinha tomado aquela decisão estratégica, de uma hora para outra, cara, ela virou que a gente foi começando a criar massa crítica, 700 escolas, 1.000 escolas, 1.500 escolas, foi virando um serviço, o pai foi identificando a Agenda Edu como serviço, ele chegava na escola assim, vocês têm a Agenda Edu? Ela falou, não, mas eu tenho o meu aplicativo da escola. Ele falou, mas não é Agenda Edu, não? Então, aí começa o pai cobrar, e aí a gente também teve uma sorte, que eu digo que empreendedor, ele tem decisão dura, muito trabalho e também pode ter sorte. Que as lojas, a Apple mudou uma regra dela, que ela falou o seguinte, olha, vamos acabar essa bagunça. Como assim? Tem 200 aplicativos do curso de inglês tal aqui. Cara, se você subir um aplicativo agora e 95% do binário dele for igual ao outro, eu vou rejeitar. Então ela começou a rejeitar aplicativos duplicados que só mudavam o splash screen e o ícone. E aí essa galera passou 2 anos, 3, para tentar refazer a arquitetura, porque a minha arquitetura já tinha sido feita tecnologicamente pensando multi-escolas. Então eu já tinha um comportamento mais parecido com o do Slack. O pai ele já podia ter um aluno em 2 escolas, usando o mesmo login e alternar entre as escolas, e ao alternar eu alterno a identidade visual. Então se o Saulo tem um filho na escola elefantinho e na escola de inglês, inglesinho, cara, você tem 2 perfis, quando você alterna, ele já muda até a identidade visual, muda toda a personalização de features, porque uma escola pode ter mais feature do que a outra. Então, essa estratégia, durante 2, 3 anos, foi assim, cara, era nosso pesadelo, porque a gente recebia cobrança de investidor dizendo, cara, não tá crescendo a receita desse jeito. E aí tem aquela confiança que o empreendedor tem que ter. Meu maluco, né? Cara, você tá indo pra um caminho ruim e tal, cara, e quando volta, que a galera passa 2 anos ali voltando pra dentro, resolvendo problema. Cara, e quando eles foram resolver problema, deu muito problema, porque imagina, o cara tinha toda a arquitetura. Cara, ele mandava notificação pro escola A, chegava na B. Porque na hora que ele estava tentando refazer para ser multi, que a gente chama o usuário em múltiplas escolas, né? Que era o tal do nosso UMI. Ele ganhava até nome. Assim, a feature, o app que chamava UMI, que era o usuário em múltiplas escolas. Olha decisões que a gente teve que fazer de tecnologia para depois dar certo. Então, cara, é duro, né? Parece que vendo agora, foi sempre assim. Mas, cara, teve anos que a gente sofreu para... Eu queria até explorar agora um pouquinho mais essa visão do empreendedor, né? Então, a gente fala aqui no Energia de Dono que a gente gosta de trazer realmente as pessoas que estão ali nas trincheiras, fazendo o dia a dia. E muitas vezes quando a pessoa vai empreender, ela acha, não, daqui a 1 ano eu já vou estar bem, a empresa vai ter crescido pra caramba. E eu acho que tu trouxe um pouquinho ali de algumas dores que passou, né? Só que são 11 anos, desde 2014 vocês começaram lá no Startup Weekend, né? Através de uma dor ali que foi num final de semana descoberta, MVP, as primeiras escolas vocês batendo perna. Até vocês estarem hoje, 11 anos depois, tendo vendido empresa, mas continuarem sócios executivos.
Conta um pouquinho mais assim de outras, obviamente você possa compartilhar, outras dores, outros movimentos que vocês passaram também, para mostrar que também não é só glamour e mostrar a vida real de quem empreende, né? Mas que no final, né, compensa. Eu digo, na verdade, 90% é dor, 10% ali você acha que é delícia, mas na verdade só 2%, 3% vão ser ali, né? Tem 7% que, pô, tava se fazendo que era uma delícia, mas era uma dor disfarçada. Em períodos sazonais, de coisa boa. E eu citei essa decisão como é difícil, né? Porque às vezes a gente ali, vocês devem estar tomando decisões, né? O mercado vai para um lado, mudou uma regulação, vou para um caminho, vou para o outro. Se eu for por aqui é mais duro, talvez eu não vou ter cliente agora, mas lá na frente eu acredito que vai ser assim. E, cara, os 11 anos de Agenda Edu foram exatamente assim uma montanha-russa, né? Sim, a gente começa ali com 15 escolas, depois 80, depois 150, 750. Então, eu sempre falo que o empreendedor ele está vivendo um desafio que ele não foi preparado para viver. Ah, mas eu já tenho MBA, eu já fiz OPM, eu estudei em Ivy League. Cara, se você for um bom empreendedor e se o seu negócio estiver crescendo, você sempre está fazendo hoje algo que você não foi preparado para fazer. Sim. Porque o negócio ele tem vida. Então ele vai crescendo, os desafios vão mudando. Então, imagina, a gente começou lá atrás. Qual era o desafio da gente? Não, vamos entregar um primeiro software. Hoje a gente tem um software que atende 3 milhões e meio de usuários. Cara, segurança, mudança de regulação. Então tudo pra gente vai virando um negócio maior. Então eu digo que o maior desafio do empreendedor, primeiro, é ele estar confortável nesse desconforto de que tudo que ele está fazendo diariamente ele não foi preparado para fazer. Ponto. Sim. Pode ter estudado no melhor canto, pode ter todas as skills técnicas. Aquela dor de hoje que vocês acordaram. Sim. Eu tenho certeza que vocês estão aqui gravando o podcast e pensando, cara, esse problema aqui que eu ainda não resolvi. E tal. Porque é isso mesmo. E vocês vão aprendendo à medida que vocês vão fazendo. Então, você pega a agenda de 11 anos, cara, a gente era um edtech, num mercado que recebia menos investimento. Então, cara, teve dor para receber o primeiro investimento. Crescer foi um problema? Cara, eu acho que a gente teve algumas sortes também, assim, de ter um time muito complementar. Sim. Então, por exemplo, cara, a marca da Agenda Edu, ela foi desenhada no Startup Weekend durante 54 horas. As primeiras telas da Agenda Edu, eu sou designer, né? Sim, sou advogado de formação, mas fui designer durante muito tempo. Foi desenhado durante as 54 horas do evento. A precificação do negócio foi desenhada durante o final de semana e isso durou 3 anos. Então, cara, é um negócio que 4 pessoas que não se conheciam sentam 54 horas para fazer um produto. Esse produto já acerta a marca, as primeiras interfaces ali e a experiência, as primeiras features já foram extremamente acertadas. Elas passaram durante anos sem serem reescritas. São 5, 6 anos para reescrever as 5, 6 feature cores ali de Agenda Edu, que era mensageria, atividade, evento, comunicado, mural de fotos. Mas um processo de persistência, né? Porque deve ter tido várias assim, vontades de diversificar, de criar outras coisas. Foco a gente não é. Então, assim, o que eu estou atribuindo? Eu estou atribuindo que a jornada é muito dura, mas eu acho que você não pode desvencilhar o fator sorte. Sim. E eu sou um cara que eu gosto de reconhecer o fator sorte quando ele existe. Então, num evento de 54 horas, 4 pessoas se conhecerem, acertarem ali uma sociedade de 4 pessoas que não se conheciam, acertarem a marca, acertarem a precificação e acertar a feature, cara, não é competência. É quase um casamento a cegas, né? É competência em parte, mas tem muita gente assim sorte. Que vocês também, se eu me lembro bem, vocês não ganharam, né, lá? Vocês tiramos segundo lugar. Aí você ter a persistência e resiliência de operar esse business por meses e anos até o negócio começar a tracionar. Senão, vocês nunca saberiam se o que vocês fizeram lá, né, poderia ter sucesso ou não. Mas vocês realmente pularam de cabeça. É que eu acho que a gente estava com a cabeça meio dizer assim, cara, a gente virou a chave, estava todo num momento de propósito. A educação é esse mercado que traz essa visão de propósito. Então, falando um pouco da minha jornada, né? Cara, eu fui aluno de performance, fiz vestibular para medicina, passei, acabei fazendo direito, empreendia com tecnologia. Então, cara, todo mundo, isso aqui é um pedacinho da minha. Se eu contar a da Nanda, que é a Fernanda, né, que é a nossa sócia, ela também já tinha feito uma carreira legal, o Alan também, o Pedro também. Então, tava todo mundo meio naquela coisa assim, cara, a gente já construiu alguma coisa, já tem ali um conforto financeiro, então a decisão da Agenda Edu é dizer, cara, a gente está cansado disso que a gente faz e a gente quer fazer alguma coisa que seja começo, meio e fim em algo que a gente acredita. E aí, essa visão, essa decisão ajuda você a ter resiliência. Se eu conto a minha história. Sim. Cara, quando eu entrei em Agenda Edu, eu ganhava, sei lá, 15, 20, 30 mil reais, sei lá, na época, porque eu tinha uma empresa, só era eu e outro sócio, então a gente fazia muito serviço. Do jeito que também dava muito, às vezes tinha meses que não dava nada, mas já era uma vida boa para um cara de 20 e poucos anos ali e tal. Quando eu entrei na Agenda Edu, foram 2 anos sem ganhar nada.
2 anos ganhando R$2.500, 2 anos ganhando, sei lá, R$5.000 e 2 anos ganhando 8. Pô, tu contou 8 anos ganhando talvez metade ou 1/3 ou 1/4, dependendo do mês ali que eu estava usando como referência, o que eu ganhava antes da Agenda Edu. Então, cara, dizer que não é resiliência também... Sim, tem um fator sorte, tem um fator resiliência e tem um fator propósito, competência. Então, são as 3 alavancas que você tem que ter ali para você aguentar a porrada, porque, pô, cara, quantas vezes a gente não achou que a gente ia quebrar? Eu me lembro de um negócio assim, 2015 para 2016, a gente tava assim, cara... 2 anos de negócio já, indo pro terceiro, sem ganhar dinheiro. Cara, mercado difícil, que é difícil de mudar a chave para digitalizar e etc. Aí faltando dinheiro para acabar o ano, eu falei, cara, e agora? Deus me ajuda. Aí como é que eu vou terminar esse ano? Aí me inscrevi num programa chamado Santander Empreendedorismo. 25 mil inscritos. 5 ganhadores. A gente ganhou. Caraca. Ganhamos o prêmio Santander Universidades e tal. Deus. E aí recebemos R$100.000 em barra de ouro, que vale mais do que dinheiro. Aí eu vendi lá o certificado de ouro, botei o dinheiro na empresa e foi o que fez. A gente saiu de 2015 para 2016 e em 2016 a gente fechou o contrato com a maior empresa de educação do mundo, que é uma britânica chamada Pearson e tal. E atendeu ali 600 escolas. Então tinha 150, foi para 750 no virado do ano. Sim, 30 dias, 40 dias. A gente não tem ganho esse prêmio do Santander. Acabou a empresa. Sim, a gente já estava dizendo o seguinte, cara, vamos ver, chegar no final do ano aí, se não der certo, cara, aí a gente vê se a gente não tem que fazer outra coisa mesmo, o propósito é muito bom, mas o mercado difícil. Cara, olha a diferença. Assim, 30 dias... Tem que reconhecer a sorte, que tem muita gente que não consegue contar essa história. E aí é sorte, às vezes tem que dizer assim, não, é quando a oportunidade encontra o preparo. Realmente, pô, 25 mil candidatos, se a gente ganhar, pô, tem muita competência no que a gente tá fazendo. Inscrito. Mas, cara, talvez um dia eu acordei e vi um banner rodando do evento e disse, eita, caralho, esse evento aqui eu vou me inscrever, entendeu? Então, eu acho que eu atribuo muito a isso, cara, assim. E você pergunta, cara, como é que é a vida do empreendedor? É um exercício diário de pedir a Deus para ter... Eu tenho muita fé, né? Então, eu atribuo também essa fé. Então, sorte para mim é a fé em ação, né? A fé dando certo ali. Então, tem que ter sorte, tem que ter resiliência e tem que ter propósito e competência ali. E aí eu trato propósito e competência junto, porque tá atrelado. Não dá para o cara individualizar a competência do propósito. Cara, eu tô querendo fazer aquilo, eu tenho aquela missão de mudar a educação porque eu entendo que eu quero ter competência para fazer aquilo. Não adianta você ter um sonho, mas você não se preparar para. Como empreendedor, tu já viveu um momento, por acaso, de não ter foco? Quando você vê muita possibilidade, principalmente no mercado tradicional como o nosso, né? Você começa a abrir frentes, aí depois você tem que fechar e desistir de algumas coisas. Porque eu queria fazer dessa pergunta também um paralelo, porque, cara, você é VP de educação de uma baita de uma empresa, de um outro vertical. Isso fez parte de alguma transição? Isso fez parte de você ampliar, depois fechar? Como é que foi isso? Eu acho que aquela coisa de botar o dedo sempre na água, Saulo e Yuri, e ver a temperatura. Então, assim, eu acho que o bom empreendedor ele está sempre com o dedo na água. A gente foi olhando que só em SaaS a gente ia bater um cap. Eu já estava olhando, estava crescendo muito e minha receita ela era alguns milhões, mas assim, eu olhava para o mercado todo de software como serviço, para agenda digital e dizer, cara, esse mercado total vai ter uns 50, 60 milhões de reais. Então, é um mercado pequeno para a gente tomar uma decisão de botar nossa vida dentro do negócio. Então, dessa visualização, a gente começou a olhar adjacências. Tem um negócio que eu adoro ali, que quem fala muito, ou quem falava, não sei se ainda continua falando, é o Edson Rigonati, da Astela, que ele fala da teoria dos pinos da bola de boliche, né? Que você domina o primeiro pino, você vai para as 2 adjacências. Você domina esses 2, você vai para as 4 que estão ali. Então, a gente sempre gostou muito de usar essa teoria, e aí a gente foi testando o que eram esses pinos adjacentes. Então, no começo, a gente imaginava que era sei lá, ou poderia ser um photobook, entregar um fotolivro para o pai, com a sócio do aluno, que ele pagaria R$100 por ano. Esse produto eu amo, assim, mas a gente nunca conseguiu lançar direito. Porque eu sempre assim, cara, eu vou lançar, o Saulo vai comprar. A avó dos meninos, a mãe do Saulo vai querer um. A avó por pai de mãe vai querer outro. Então, você vende 5 photobook rápido. E eu tenho foto dos alunos do ano todo. Então daria. Aí a gente testou, conversou com o mercado e tal, viu que era muito difícil. Então esquece isso daqui. Aí os outros que a gente está, marketplace, ajudar a família a ter desconto, a comprar fralda, fazer uma série de coisas e tal. Cara, testou também, viu que era legal, vendi um PlayStation, dava 20 anos de licença da Agenda Edu, só que era um negócio que eu dependia de pedir a escola para anunciar, começava a misturar uma coisa de propaganda de produto com educação. Aí, pô, já viu que não era. Aí veio pagamentos. Então, assim, se a sua pergunta é sobre foco, o foco, ele não é aquele foco de que eu, assim,
Pô, já tive sorte pra caramba, pô. Eu já te falei que eu tive sorte uma vez. Sim. Querer ter sorte toda a vida também é né? difícil. Então, por exemplo, já no avanço do negócio da Agenda Edu, a gente testou muita coisa. Aí onde é que vem o foco? O foco vem em tentar dar o tempo correto para que o teste ele não seja menor do que o que ele deveria ter sido, mas para que ele não seja mais longo do que o que ele deveria ter demorado. Então, assim, eu fui testar isso. Vi que 1 mês ou 2 não rodou, é o suficiente para testar se aquela hipótese faz sentido, então eu vou para outra, vou para outra, vou para outra. Então, assim, qual que é o desafio de ter foco? Foco, cara, não é que você só vai fazer a única coisa, como diz aquele livro. Sim. Eu acho que também, você lê o livro, você fica até super recomendação de leitura, viu, pessoal? Foco, a única coisa, acho que é do Gary Keller, se me engano. Um vermelhinho. É um vermelhinho, legal. capa vermelha, eu não sei se o nome do autor é esse, mas é bem legal. Muito bom. É seguir aquilo dali, mas entender que o foco excessivo pode te impedir de ver outras oportunidades. Por exemplo, pagamento hoje, eu falei para vocês até aqui, Off-Air Records, que é uma das grandes verticais de crescimento da gente. Não é mais o negócio inicial que a gente tinha, que era a agenda digital. Então, assim, qual que é a forma que você foca? Dedo na água, vê ali a temperatura, se sentir que o negócio está estranho, desenha 2, 3 hipóteses, bota no esteira de teste, vê se não foi... Porque às vezes o cara não foi resiliente o suficiente para aquele negócio picar. Vai junto do teste, não delega, né? Eu imagino que... Vai junto. Nem você vendeu as primeiras 100 escolas, na hora de testar uma outra coisa também, imagino que como founder e tal, ou sócios, você vai junto ali e participa. Entende a curva, entende que a curva o teste se comprovou, mas a curva de adoção vai ser mais lenta. Então, isso não quer dizer que o negócio não deu certo. O próprio Pagamentos, cara, a gente lançou ele em 2018. A gente foi a primeira fintech educacional no mercado, lançou um produto chamado EduPay, não existia nenhuma outra fintech educacional para fazer micropagamentos em ambientes escolares, que era pagar aula de campo, porque a família... Por quê? Colônia de férias, escola. Tem muito, né? Quando a gente começou a resolver o problema, a gente voltou para as escolas, fez uma pesquisa e falou, cara, você gosta da Agenda Edu? Você confia na gente? Qual que é o outro problema que você quer que a gente resolva dentro da escola? 88% das escolas falaram, financeiro. Aí a gente foi, disse, cara, então a gente tem que gastar energia no financeiro. E aí, do financeiro, eu disse, cara, mas como é que eu atuo financeiro se eu não sou RP? Então, vamos fazer micropagamentos para coisas que iam na agenda. Olha o paralelo. Porque quando ela mandava o boleto da aula de campo pro Beach Park ou pro iPark e tal, era um impresso que ela dobrava e botava dentro da agenda escolar. A partir do momento que ela não tinha mais agenda, onde é que isso ia? Era uma das poucas comunicações que a escola ainda tinha que imprimir e mandar na mochila do aluno. A autorização do passeio e o boleto. Então, isso a gente ainda não tinha digitalizado. Então, se eu volto, é até um exercício de foco, porque no final do dia, se eu fosse muito focado, eu teria digitalizado tudo que a escola teria feito. E isso ia estar dentro. Só que, assim, se eu fosse derivar e tal, só que no primeiro momento a gente não via como jornada. Foi descobrir depois. Aí veio a decisão do financeiro. Então, escutar o cliente... Sim, chegar para o microgerador ou para o cliente, cara, eu já resolvi o teu problema agora da usina. Eu consigo te trazer a oferta, eu consigo te trazer um excelente ferramenta de gerenciamento, que eu conheço bem a solução de vocês aí. Cara, qual que é o próximo problema que eu deveria resolver? Aí, às vezes, o cara levanta e diz, microcrédito. Eu queria ter mais crédito para abrir mais usina. Aí você vem lá e resolve esse problema. Ou então levanta e diz, não, cara, agora eu queria ter isso aqui, mas para outro tipo de serviço. Eu vi que a Sani se adapta a uma outra empresa que eu tenho, que nem é um negócio, dá para adaptar para fazer tal coisa? Aí vocês vão testando. E no usuário final, a mesma coisa. Você resolveu o problema do cara, comprar uma energia com 30% de desconto. Qual que é o próximo passo? Então, assim, quando você pergunta para o usuário e deixa ele responder... Às vezes você poupa ali alguns anos de desenvolvimento, entendeu? Cara, eu sou um vendedor de Sani, né? Eu uso lá na Agenda Edu, vou usar lá em casa agora, na casa nova, já estou até no processo de onboard. Aí essa semana eu tava no Uber lá no Rio de Janeiro e o cara me vendendo a beleza e a maravilha que era ter um carro elétrico, né? Que eu ainda não tenho nenhum carro elétrico. Meus carros são tudo a combustão. Aí ele foi contando lá, falou, cara, agora eu tô pensando em fazer um projeto de uma placa solar, e aí, cara, eu entendi que na verdade é melhor comprar, e aí você pede pro cara fazer um projeto, e aí você pega... O meu amigo pediu para um cara fazer o projeto, e aí quando o cara chegou para fazer o projeto, ele perguntou o telefone do instalador, e aí instalou por fora. Eu falei, não, mas peraí, assim também não, cara. Vamos jogar dentro da linha do campo e tal. Aí eu falei da Sani para ele. Eu falei, cara, mas você já viu que tem empresa que em vez de você ter que fazer esse CAPEX, né, esse investimento, ele tá falando, cara, vou pagar no cartão de crédito, parcelado em 18 vezes, aí vou arrumar o cartão da minha sogra. Eu falei, cara, nem precisa. Assim, tu já entendeu que talvez não vai ser a redução 100% que tu teria se tu tivesse feito a tua placa, mas tu precisa dar 100%,
Ou 30%, 40% ali já resolve o teu problema. Não, resolve. Falei, cara, pô, anota aí. Falei, cara, pô, obrigado, eu já tava pensando em fazer esse negócio aqui. E lá em casa nem cabe a placa direito. Então, assim, já ia dar um jeito. Aí, não, olha o desafio. Ele falou, não, e eu ainda moro de casa alugada. Então, eu tava pensando que eu ia ter que fazer isso. Depois, já ia dar trabalho, porque eu ia ter que falar com o cara. Você vê, cara, educação, mano. Se ele soubesse que tem essa solução disponível ali, digitalmente para contratar... Até uma dica aí, vocês têm que pegar uns micro-influenciador Uber e tal, e que eles explicam sobre o carro elétrico. Vendedor, né? Que tem tempo de qualidade ali. Não, cara, eu vou te falar, metade dos BYD no Brasil foi vendido pelos canais de YouTube dos Uber. Que eles vão lá e dizem assim, o carro aqui, pô, carrega isso aqui, todo dia, tá, vende só o benefício. Ele nunca vende o malefício. Mas, cara, olha a dica aí. Mas, enfim, cara, é isso. É um processo de escutar o usuário, de ter humildade, saber que você não vai acertar muito. Que foco não é só ter uma única coisa, mas é botar o dedo na temperatura e entender quando a sua única coisa tem que mudar também. Sim. Porque senão o mercado vem... Cara, se não fosse isso, não tinha esses cases aí assim, emblemáticos, né? E até meu batido Kodak, tal. Sim, sim. A galera vai citar porque, pô... Ficar só na máquina, né? Não porque às vezes o foco do cara é entregar a melhor experiência dentro daquilo e otimizar ao máximo aquele negócio. Até trazendo um paralelo para a escola, às vezes o diretor de escola ele acha que inovar ou que fazer a melhor escola, a melhor gestão é cortar curso a qualquer coisa, é focar especificamente em fazer o aluno aprender no vestibular. E às vezes esse cara está com um foco extremamente grande, ele só tem uma coisa, ele não está olhando para mais nada, mas ele está olhando para coisa que ele já não deveria estar olhando. Sim. Porque o aluno mudou, então, cara, como é que eu trago novos meios de aprendizado? Será que a profissão que esse aluno vai trabalhar existe hoje? Sim. Cara, será que no meu currículo não já deveria ter aulas de IA, em vez de estar ensinando para o cara só lógica, álgebra e matemática? Então, às vezes o cara está com um foco muito grande em aprovar um cara num vestibular ou fazer alguma coisa, sendo que a vida mudou. Sim. E às vezes esse foco excessivo vai ser o motivo da ruína dele. Então, os extremos, eles são sempre perigosos. Né? Exato, você sempre tem que estar pensando no equilíbrio. Se você está muito para um lado, você tem que se questionar em relação ao outro e vice-versa. Até fazendo um wrap-up aqui da nossa conversa, eu acho que a gente falou bastante aí sobre o que vem futuro da educação, sobre formas de você atacar, sobre como você lida ao longo do empreender, né, que é muito complicado. Como você falou, a maior parte é sentindo dor o tempo inteiro, e quando você acha que as coisas vão dar certo, você leva outra porrada. Mas de vez em quando tem uns 2, 3% ali que acaba realmente sendo a parte prazerosa e boa, né? Mas você tem que passar por uma camada de dor e ter um propósito muito forte e fé que as coisas vão acontecer. O que você queria deixar, Anderson, de conselho para quem deseja empreender em educação, e também deixar um recado aí para pais, professores, escolas que talvez estejam escutando aqui a gente, né? Como é que a Agenda Edu, através dessa produção de conteúdo e tudo mais, pode ajudar eles na jornada deles, além do produto tradicional, né? Legal. Primeiro, obrigado aí pelo papo. Eu acho que, se eu fosse dar um conselho para quem quer empreender, no geral, é assim, entenda que é bem mais duro do que o que as pessoas falam que é. Hoje tem muita gente falando que empreender é fácil, que qualquer pessoa vai chegar lá e tal, mas não é. Assim, para você dar certo do dia para a noite foram 10 anos. Sim, e muitas decisões e muitas renúncias. Então, empreender é duro, dá trabalho, mas se você fizer isso com intencionalidade e conseguir aguentar o tempo suficiente ali para você aprender, acompanhar, crescer com o seu mercado, cara, no longo prazo, tudo se ajusta. Primeiro, conselho para quem quer empreender. Para quem quer empreender em educação, é só multiplicar por 2. É duro vezes 2, é complicado vezes 2. O mercado de energia pelo 3, eu acho. O mercado é mais difícil, a inovação vai demorar mais, se for um produto ali de tecnologia. Cara, as pessoas têm menos capital de investimento para esse setor. Então, enquanto uma fintech capta ali a múltiplos absurdos, um edtech, cara, capta a múltiplos menores. Ali as pessoas às vezes têm um capital menos paciente, porque o negócio para começar a entregar resultado, às vezes demora 2, 3 anos, como eu citei aqui no nosso caso, e às vezes o cara quer ver um resultado imediato ali. Então, cara, faça isso entendendo que tem que ser o seu propósito de vida e que você vai tomar um pouco de porrada e que você vai lidar com um mercado que às vezes é meio... que está um pouco oligopolizado ali, então que tem poucos players ali fazendo essa gestão ali do mercado. Então, sempre que você está no monopólio ou no oligopólio, com coisas muito reguladas, às vezes você tem uma inovação incrível. Quando você surge, o cara vai te matar ainda pequenininho, que ele vai fazer em casa para dar de graça, porque ele achou inteligente pra caramba, pegar aquele produto ali e dar como isca pro produto principal dele. Então,
Então, às vezes, isso é muito ruim, porque nesses mercados a inovação ela tende a demorar a surgir, porque os bons empreendedores não querem mais entrar, porque eles sabem que se eles fizerem uma coisa relevante, com 1, 2, 3 meses ali, o cara vai ver e vai matar ele. Então, aí a pessoa tende a não querer entrar no mercado como esse. Então, entenda isso, que você vai ter esse desafio aí de ter um tempo maior de aceleração. E quem quiser um pouco acompanhar a nossa jornada de Agenda Edu, acho que até por provocação do próprio Yuri, às vezes a gente fica um pouco meio fora das telas ali, fazendo negócio, dá muito trabalho empreender aqui, então a gente tem muita energia ainda, são 100 e poucos funcionários em Agenda Edu, Bimob ali tem bastante funcionário também, grandes contas, né? Hoje a gente processa quase 4 bi de real só em educação, a meta desse ano ali, então tem, cara, grandes grupos educacionais, Inspira, Salta, Edu, que são clientes da gente, fora 500 escolas ali dentro de Agenda Edu, que usam a nossa solução de pagamentos por meio da Agenda Edu, então dá muito trabalho, então eu ficava muito fora, mas eu acho que sou muito amigo, tem um grupo de amigos aqui muito próximos, e eles começaram a provocar, falaram, cara, você tem que trazer essas discussões aí para o seu mercado, quando você não se posiciona, acaba que as pessoas consomem, e eu ficava muito indignado, eu falava, cara, a galera tá consumindo tanta porcaria, tem tanta gente que vem falar merda, os caras estão falando coisa que nem sabe, nunca pisaram numa escola e tal, não tem uma visão de como é que é uma escola lá em Cametá, no Pará, que às vezes estava olhando só ali para Sudeste, dizendo que aquilo dali era a fórmula pronta e todo mundo comprava e curtia e se propagava, e a galera começou a provocar, cara, por que você... se você tá reclamando, vai lá fazer melhor, pô. Vai lá, então, ajudar o cara a entender pela sua visão. E aí eu comecei a produzir um pouco mais de conteúdo ali no LinkedIn, então tenho sido mais ativo no LinkedIn, pessoal, Anderson Moraes, e no Instagram também. Então, acho que aí são os 2 canais aí que a gente tem usado em Agenda Edu, para poder fazer essa formação, né, do nosso mercado. Além também do curso, né, que a gente acabou de lançar gestão escolar de excelência, com 7 módulos ali, passando desde a parte de cultura até o uso de tecnologia, IA. Que então, cara, a gente ensina a escola a fazer... Só dono de escola ou qual é o perfil? Proprietários, mantenedores e gestores em gerais. Cara, a gente ensina a escola a fazer prompt. Caramba, cara, como é que eu faço um prompt para criar um assistente que vai me ajudar no ciclo de matrículas a fazer ali os textos que eu tenho que publicar em rede social? Qual que é a campanha de matrícula e tal? Assim, para você sair daquela campanha de matrícula básica, que assim, resultados, alunos não são números, tem que chamar pelo nome, porque você vai no Brasil todo, tem 40 mil escolas, 20 mil escolas usam a mesma campanha. De dizer que ela está olhando para o aluno de forma individual e não como resultado. Porque ela já entendeu que às vezes a família, quando procura escola, ela quer aquilo. Então, mas sai disso, vá para uma proposta inteligente. Então, a gente está até ajudando isso. Então, você consegue lá, encontra a Agenda Edu aí, agendaedu.com, e vê lá, tem um banner do curso. E, cara, é isso, assim, empreender, mas empreender vale a pena, viu, pessoal? Faz sentido. Só também para nos estimular. Cara, é muito nobre. Eu acho que o Brasil precisa de empreendedores para que a gente avance ali. E a gente tem uma capacidade de construção, cara, absurdamente alta. Sim, apesar do meu mercado ser ruim, que é a educação, 70% do volume de investimentos da América Latina em EdTech são no Brasil. Só para você ter ideia. Então, a gente concentra 70%. Então, cara, tem muitas empresas de educação que gigantes, que um mercado que tem uma característica muito específica. Então, vale a pena, cara. Sim, é isso. Muito bom. Boa. Cara, a gente fala muito aqui também. A gente começou a produzir conteúdo porque a gente via exatamente isso, né? Muita gente que não tinha nenhum track record no setor, nunca operava uma usina de investimento, não sabia nem o que era e querendo vender... curso dizendo que funcionava de forma ABC, quando você olhava, cara, não funciona assim, funciona XYZ, né? E a gente, já tinha centenas de usinas na época, hoje são milhares. Também hoje a gente está com mais de 30 mil clientes aí na base, então... 30.001. Né? Isso aí. E aí a gente começou a produzir conteúdo e eu acho que o de vocês também, né, segue muito esse caminho, porque, vocês estão com mais de 3 mil escolas, mais de 3 milhões de alunos, né, cara? Você opera a escola grande e a escola pequena, né? Então, o conhecimento que vocês trazem, com certeza, ele tem muito mais valor e ele tem esse do apertar parafuso do empreendedor real e da empresa operando e vendo qual é a dor real da escola, né? E não o que se acha e o que na teoria funciona. Então, cara, obrigado por participar aqui com a gente desse nosso quadro Energia de Dono. Para quem não sabe, o Anderson, empreendedor cearense, amigo e mentor aqui da gente. Então, obrigado por aceitar o papo e vamos lá. Obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.